Deus quer ser adorado, mas não em ignorância. Ele quer ser conhecido, apreciado e louvado por quem Ele é. E é por isso que Ele exige não apenas adoração das suas criaturas, mas primeiro se revela a nós para que possamos conhecê-lo e, portanto, nos deleitarmos nele, conhecendo quem Ele é. A teologia, nosso estudo de Deus, serve à doxologia, nossa adoração a Deus. Esse é o propósito de conhecermos Deus, nos levar à doxologia. Jonathan Edwards, que é conhecido tanto pela ortodoxia reformada como pela sua expressão criativa, nos ajuda com uma nova forma de abordar os atributos de Deus a serviço da nossa adoração. A partir de algumas verdades básicas, como Deus é simples, Deus é incompreensível, Deus é feliz e Deus cria, vemos mais do que Deus é e pela sua graça somos livres para nos maravilharmos ainda mais com Ele. É o que Jonathan Edwards diz. Deus é simples. Comece com essa afirmação. Esse é um atributo complexo, não é? Eu já fiz 2 lives a respeito de 2 horas a respeito da simplicidade de Deus. Deus é simples. Comece com essa afirmação. Deus é simples. Compreender a simplicidade divina não é nada simples. É complicado. Mas pense dessa forma, né? Já que nós vamos falar por poucos minutos. As coisas criadas são feitas de partes. Nós podemos dividi-las em coisas mais fundamentais do que são. Uma pessoa é composta de corpo e alma. E podemos distinguir o que você é, ou seja, a sua essência, do fato que você é, a sua existência. Podemos distinguir coisas que são essenciais para o que você é, como ser uma criatura racional, de coisas que não são essenciais ou são acidentais, como ter o cabelo preto ou o olho azul. Podemos fazer o mesmo tipo de composição com todos os tipos de atributos e qualidades em nós. A simplicidade divina diz essencialmente: Deus não é assim. Ou seja, Ele não é composto de partes. Você não pode dividi-lo em coisas que são mais fundamentais e essenciais do que Ele. Não há nada por trás de Deus que faça de Deus o que Deus é. Ele simplesmente e absolutamente é. Até mesmo o seu nome revelado a Moisés no Velho Testamento, lá na sarça ardente, testemunha a respeito disso. Eu sou quem sou. Êxodo 3,14. Uma forma teológica popular de expressar a simplicidade divina, tanto na época de Jonathan Edwards como na nossa, é que tudo o que há em Deus é Deus. Em outras palavras, Deus não tem atributo da mesma forma, ou atributos, da mesma forma que você e eu temos atributos. Ele não é composto de atributos, ou qualidades, ou excelências, ou perfeições. Quando nós falamos de atributos, excelências e perfeições em Deus, só estamos adequando isso à nossa finitude para nós entendermos. Mas Ele não é composto de atributos, qualidades, ou excelências, ou perfeições. Tudo o que Deus tem, Deus é. Tudo o que há em Deus é Deus. A segunda coisa é que Deus é incompreensível. Agora, isso é difícil para nós compreendermos, não é? E é por isso que os teólogos também dizem que Deus é incompreensível. A simplicidade de Deus, por exemplo, aponta para isso, né? Simplicidade e incompreensibilidade andam de mãos dadas, porque Deus é simples e nós não somos. Não podemos compreendê-lo, ou seja, não podemos pensar nele, não é? Como Ele é exatamente. Nosso conhecimento dele é sempre o conhecimento que uma criatura
pode ter do Criador. De alguém finito pode ter de alguém infinito. Nós sempre temos um conhecimento criatural, finito, limitado e parcial. Podemos conhecer a Deus verdadeiramente, embora nunca completamente. Claro que podemos conhecê-lo porque ele se revela a nós, se rebaixando ao nosso nível criatural, né? Ele se revela a nós de maneiras apropriadas às nossas limitações de criatura. Então, simplificando, Deus fala humano aos humanos. Deus fala a linguagem humana aos humanos. E os humanos sempre falam sobre Deus de acordo com a nossa maneira de conceber e com a nossa linguagem humana, que é muito aquém, ou infinitamente aquém do que Ele é. Então nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, embora não possamos conhecê-lo plenamente. A terceira coisa é que Deus é feliz. Deus não é simplesmente simples e incompreensível, não é? Deus também é feliz. Na verdade, Ele é infinita, eternamente, imutavelmente, independentemente glorioso e feliz. Ele está livre de todas as necessidades, desejos e carências. Essa felicidade é uma felicidade infinita em si mesmo. Desde toda a eternidade, por toda a eternidade, quando nada existia, Deus contemplou perfeitamente e regozijou-se infinitamente em sua própria essência e perfeições. Ele se conheceu com perfeita clareza e se amou com perfeito deleite, com infinito deleite. Assim, Deus sempre contemplou uma imagem perfeita e completa de suas perfeições, eternamente. Esta imagem é tão perfeita e completa que uma segunda pessoa se destaca na divindade. Em outras palavras, o conhecimento que Deus tem de si mesmo é tão rico que, ao pensar eternamente em si mesmo e contemplar eternamente a si mesmo, uma segunda pessoa é eternamente gerada. Esse é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15 e Hebreus 1,3. Então, o Verbo eterno, a palavra eterna, o Logos eterno, que está com Deus e é Deus, como está em João 1,1. E o eterno Filho, que está sempre ao lado do Pai, não é? Como diz João 1,18. Mais do que isso, o amor eterno e mútuo entre o Pai e o Filho é tão rico e pleno que este amor se destaca como uma terceira pessoa na divindade. Em outras palavras, o amor de Deus por si mesmo é tão rico que, ao amar e deleitar-se em si mesmo, uma terceira pessoa flui eternamente do Pai e do Filho. E esse é o Espírito Santo, o sopro do Deus vivo, né? Como está no Salmo 33,6. A suprema alegria e deleite de Deus em Deus, como está em Lucas 10,21. O rio infinito de suas delícias eternas, como está no Salmo 36,8. E cada uma dessas pessoas é verdadeira e plenamente Deus. Toda a essência divina subsiste verdadeira e distintamente em cada um, e ainda assim existe apenas uma única e simples essência divina. Isso também é incompreensível. Um Deus glorioso e infinitamente feliz, subsistindo eternamente em três pessoas distintas. E esse Deus cria. Até aqui nós falamos do Deus simples, incompreensível e triuno, tal como Ele é em si mesmo. O Deus triuno vive em si mesmo, conhece a si mesmo e ama a si mesmo e, portanto, possui felicidade infinita e imutável em si mesmo, não necessitando de nada, não é? Fora de si mesmo. E toda a criação é só a expressão desse amor, e não a criação como os humanos criam coisas porque precisam de coisas, por causa de necessidades. Mas o Deus vivo e triuno não permaneceu sozinho. Na sua perfeita liberdade soberana, podendo fazer o que Ele quiser, tudo segundo o beneplácito da sua vontade, Ele escolheu comunicar-se fora de si mesmo, criando
o universo a partir do nada. E tudo que existe, anjos, homens, criaturas viventes, e tudo que existe e foi criado que nós não sabemos. Tendo a criação em vista, nós podemos agora falar de Deus em si mesmo e do seu ser trino, como a gente fez, bem como de Deus em relação às suas criaturas. E essa relação com suas criaturas gera então uma miríade de atributos, perfeições e excelências, de acordo com o nosso modo humano de conceber, já que ele, como vimos, é simples. E tudo que ele é Deus, não é? E não separados em atributos, essências e etc. Assim, os atributos absolutos ou reais de Deus, como Jonathan Edwards o chama, florescem nos atributos relativos de Deus. Dessa forma, nós podemos agora falar do poder de Deus, que é simplesmente a plenitude do ser divino em relação às coisas que Deus faz e pode fazer. Então, a sabedoria de Deus é simplesmente o conhecimento do próprio Deus direcionado para encontrar meios apropriados para cumprir os propósitos de Deus, tendo assim ele decretado o que quis desde toda a eternidade. O amor de Deus pelas suas criaturas é simplesmente o amor de Deus por si mesmo, conforme é apresentado em relação às criaturas que o refletem e representam. Então, você vê o florescimento das excelências divinas. Esse florescimento de excelências relativas continua à medida que Deus cria, sustenta e governa o mundo. A fidelidade de Deus é o seu amor, pois se relaciona com as promessas que ele faz. A justiça de Deus é o seu conhecimento e amor, pois eles ordenam e estruturam corretamente a realidade na proporção adequada, de acordo com o valor adequado de cada coisa criada. A misericórdia de Deus é o seu amor supremo por si mesmo, ao encontrar pecadores fracos, miseráveis e quebrantados, merecendo apenas a sua ira. A ira de Deus é o mesmo amor supremo e santo que colide com rebeldes, teimosos, obstinados e idólatras. Então, repetidamente, as excelências absolutas de Deus, o seu ser, o seu conhecimento e o seu amor são colocadas em relação com todos os aspectos do mundo, das suas criaturas e da sua história, e assim geram as excelências relativas de Deus, de acordo com a nossa maneira de perceber e conceber. Muitas dessas excelências relativas identificam a perfeição das qualidades que conhecemos na criação e a partir da criação. Assim como criaturas, conhecemos a bondade no mundo e depois seguimos essa bondade criada de volta ao Deus, que é o bem supremo, o sumo bonum. Não é? O mesmo ocorre com sabedoria, majestade, misericórdia, graça, fidelidade, justiça, poder e outras excelências relativas, positivas. Vemos os ecos dessas propriedades divinas ao redor, ao nosso redor, e os seguimos de volta até a sua fonte, onde habitam em sua plenitude e eminência. Já os atributos negativos, por outro lado, algumas das excelências relativas de Deus são atributos negativos, entre aspas. Se os atributos positivos tomam os bens da criatura e os remontam à sua origem divina infinita, os atributos negativos tomam as limitações da criatura e negam que Deus seja limitado dessa forma. Então, considere os termos negativos que atribuímos a Deus: infinito, imutável, eterno e assim por diante. Cada um deles fala de Deus negando-lhe alguma propriedade da criatura. A infinitude divina nega que Deus seja limitado e finito como a criação. A imutabilidade divina nega que Deus mude a maneira como a criação muda, não é? Que Deus mude da maneira que a criação muda. A eternidade divina nega que Deus esteja limitado pelo tempo,
como nós estamos no tempo. A onipresença divina nega que Deus seja limitado pelo espaço. Mesmo os dois atributos que deram início, né, a esse momento de meditação, a simplicidade e a incompreensibilidade, são atributos negativos. O primeiro negando que Deus seja composto de partes, e o segundo negando que o Deus infinito pode ser contido pela mente finita do homem, ou de anjos, ou de qualquer outra criatura racional que ele tenha criado e nós não conhecemos. Deus e nenhum outro, não está assim. Por isso que a Bíblia diz que só Deus é santo, ele está separado, ele é transcendente. Não é? Os atributos de Deus não são apenas qualidades que ele possui, eles são essenciais para ele. São as nossas descrições do seu ser, da sua essência, da sua própria natureza, da sua divindade. Não é? E quando nós descrevemos, parecem ser vários atributos, porque ele simplesmente é quem ele é. Tudo em Deus é Deus. Deus é luz, luz pura, simples, infinitamente branca. Né? Deus é, Deus sabe, Deus ama. Mais especificamente, Deus é Ele mesmo. Deus conhece a si mesmo e Deus ama a si mesmo. Ele é o Deus triuno, absolutamente pleno e feliz em si mesmo, não necessitando de nada fora dele mesmo. Então, esse Deus, o Deus vivo, cria livremente o mundo. Não porque precise em nada, é só o transbordar da infinitude que ele é, não é? E quando ele faz, a luz pura, simples e infinitamente branca do seu ser, conhecimento e amor brilham através do prisma da sua criação. E essa luz branca é refratada em todas as cores do arco-íris e, na verdade, dos bilhões de cores, não é? À medida que o próprio Deus é colocado em relação com cada aspecto do mundo que ele mesmo criou. E essa refração é o que nos permite conhecê-lo. O florescimento das excelências relativas de Deus na criação ocorre para que os potes de barro, que nós somos, possam ter uma ideia, alguma ideia, uma vaga ideia de como é o oleiro. É por isso que Paulo diz: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? É ter uma visão muito pequena de Deus e muito grande de si, achar que realmente se pode replicar Deus, não é? Como Moisés, vemos a glória de Deus de costas, entre aspas. Tateamos, nos esforçamos para encontrar palavras para descrever nosso Senhor, que é Deus e não há outro. Infinito, vestido de carne. E isso é um dos grandes mistérios da revelação desse Deus. Maravilha das maravilhas, este Deus infinito, eterno e imutável, simples, incompreensível e feliz, faz o inimaginável. O Deus que carece de todas as limitações da criatura escolhe livremente se revestir de tais limitações, unindo o seu ser infinito e eterno à natureza humana finita e temporal. Se as excelências do Deus simples, incompreensível e infinitamente feliz nos surpreendem, quanto mais quando esse Deus se encarna e habita entre nós. É por isso que João diz: e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E não só habita entre nós, mas ama entre nós, sofre entre nós, morre entre nós. As alturas dos atributos absolutos e relativos de Deus e os seus atributos positivos e negativos nos levam às profundezas do seu amor, quando o Filho desce do céu por nós, o povo que seu Pai deu a ele, para a nossa salvação. Não é? Porque em sua sabedoria infinita, o Deus Pai decretou todas essas coisas, porque isso é o que mais mostraria a glória infinita
do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. E tudo que Deus faz é para a glória do Filho, e tudo que o Filho faz é para a glória do Pai e o Espírito Santo. Essa é a relação na Trindade. As gloriosas excelências da sua divindade estão unidas às diversas excelências agora da sua humanidade, de modo que em Cristo toda a gama de perfeições, tanto humanas como divinas, estão unidas numa só pessoa, Jesus de Nazaré, que é digno de toda adoração. E assim, a nossa teologia cuidadosa, rigorosa e detalhada leva à verdadeira doxologia, a adorar em espírito e em verdade, conhecendo a distância infinita entre nós e Deus, nós como criatura e Ele como Criador, e a proximidade enorme, indescritível de nós estando em Cristo, não é? Então, esse conhecimento rigoroso e detalhado leva à doxologia plena, transbordante e repleta de alegria. E isso realmente é adorar em espírito e em verdade. E só assim Deus pode ser realmente adorado. Em Cristo, numa revelação plena de quem Ele é, nós nos inclinamos e adoramos. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.
como a